Livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 9 do texto. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 9 do texto. O texto diz o seguinte: que benefício tem um trabalhador naquilo em que trabalha, visto que tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para neles serem exercidos. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é a dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu. E o que está para ser, também já existiu. E Deus requer aquilo que passou. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda a boa obra. Vamos orar nesse momento para que Deus nos abençoe e nos dê graça nessa mensagem. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, somos gratos pela sua misericórdia, somos gratos, Deus amado, por sua graça. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine por teu Santo Espírito. Assim, Deus amado, seja Ele que fale, Deus amado, a nós nesta manhã, nos conceda a graça de ouvirmos a Tua palavra, de termos o nosso ouvido inclinado, Deus amado, à voz do Teu Santo Espírito, assim possamos ser alimentados, edificados e colocarmos, Deus amado, isto aqui em prática. Nos dar esta graça, Deus amado, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, e como que convém que a mensagem assim deve fazer, apenas utiliza esse instrumento, Deus amado, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Meus queridos, como todo livro e toda carta na Escritura, ela tem mensagem e tem propósito. Eu resumiria Eclesiastes em 5 temas, e eu quero trabalhar esses 5 temas dentro dessa mensagem aqui. E esses 5 temas que enxergo no livro de Eclesiastes são 5 temas que abarcam a vida do ser humano como total. Primeiro, Deus, vida, tempo, morte e eternidade. Esses 5 temas, eles vão ser tratados nos 12 capítulos que Salomão escreve aqui no livro de Eclesiastes. E nós encontramos isso na nossa realidade da vida. A vida é Deus que concede a vida, dar essa vida um tempo. Essa vida tem um tempo, então ela tem que chegar ao seu fim, ela tem uma morte. E segue-se depois da morte uma eternidade. O destino após a morte, ele é modificado pela pessoa de Cristo. Naqueles em Cristo, uma eternidade com Ele. As pessoas sem Cristo, uma eternidade sem Ele. E esses 5 temas estão dentro desse livro aqui. E é interessante que Eclesiastes é como se fosse um tratado sobre o significado da vida. E eu acho que interessante do ponto de vista em que Deus se utilizou da figura de Salomão no Antigo Testamento. E eu não acho que não existe melhor figura dentro do Antigo Testamento em que pudesse ser um instrumento de Deus para escrever o livro de Eclesiastes. Vou pegar 4 razões para isso. Por que Salomão ele poderia escrever um livro que eu trato como um tratado sobre o significado da vida? Salomão era rei, então ele governava, ele tinha poder. Salomão era um homem rico, ele tinha as posses. Logo, você pensará a riqueza, como ele propriamente diz no capítulo 2, quando ele fala: o que os meus olhos desejaram, eu não os privei, porque ele tinha condições. Salomão tinha prazeres, ele tinha várias mulheres, então isso também não lhe faltava. E Salomão era um homem sábio. Você tem 4 coisas aqui, que a partir então desse desejo de Salomão, de fazer observação, avaliações e experimento, ele olha tudo isso e ele faz então e começa a escrever sobre o que eu chamo de um tratado da vida no Antigo Testamento. Mas eu acho que desse processo todo aqui descrito, Salomão ele vai começar um livro, no capítulo 1, no versículo 2, com uma tese conclusiva.
o início do livro é a conclusão dele. É como se fizesse um inverso. Salomão está ali, a partir do versículo 2, fazendo uma conclusão, dizendo: tudo é vaidades de vaidades. Obviamente que, para um melhor entendimento, pegar essa palavra no hebraico e fazer a aplicação melhor para a nossa compreensão, o seu significado é: tudo é passageiro, tudo é um sopro, ou tudo é sem sentido. Mas por que nós estamos analisando isso? Eu divido Eclesiastes, e às vezes é um livro que tem uma dificuldade das pessoas enxergarem de que Salomão é um pessimista, ora ele é um otimista, e ele vagueia no livro por essas circunstâncias, mas eu passo de uma linha interpretativa em que eu vejo um Salomão, do capítulo 1, ele passa o capítulo 1 todo, ele inicia o capítulo 2 até o versículo 23. Ali é um Salomão que está descrevendo um cenário. Quando ele chega no versículo 24 do capítulo 2, Salomão começa a escrever um outro cenário. E por que o cenário muda a partir do versículo 24? É que Salomão coloca a perspectiva a Deus dentro de toda a sua avaliação. Quando ele já fez todas as outras avaliações, ele vai chegar à conclusão: é preciso essa perspectiva na vida. Salomão, nesse versículo 9, ele vai fazer a pergunta sobre qual é o benefício que o trabalhador tem naquilo que ele trabalha. Só que essa pergunta ele fez lá no versículo 3 do capítulo 1. O homem que já observou tudo. E aí Salomão, ele escreve no livro, quando ele está avaliando sobre sua vida, o que ele construiu com sabedoria, com esforço e com seu labor. Houve um fruto do seu trabalho. Aí Salomão, ele vai fazer então uma análise, quando ele diz: um dia eu vou morrer, porque a morte é o limitador da vida. Mas quando eu morrer, quem vai me suceder será um homem sábio? Bem, se ele for um homem sábio, ele vai dar continuidade a tudo aquilo que eu, com destreza, esforço e sabedoria, construí. Mas Salomão para e faz análise. Mas esse homem que vai herdar não se esforçou absolutamente nada para herdar tudo aquilo que eu me esforcei. Salomão depois então coloca: mas se o homem que for o herdeiro, que for me suceder, ele for um homem tolo, esse homem vai colocar tudo isso a se perder. Salomão então ele diz: por isso é vaidade e aflição de espírito. Então ele faz a pergunta no versículo 3, lá do capítulo 1. Depois ele começa do versículo 4 até o 11. Salomão começa a descrever uns ciclos repetitivos de natureza. Ele começa a falar sobre isso. No capítulo 2, ele introduz sobre a vaidade da sabedoria, no sentido que os homens, por mais que eles busquem conhecimento, por mais que eles busquem estudo, Salomão disse que isso era apenas uma vaidade do espírito, isso era enfadonho. Por que era enfadonho? Por mais que os homens buscassem conhecimento, porque a pergunta principal, aqui dentro do contexto, que eu chamo de limite da revelação, eles não tinham. Qual era? Quem livrará o homem do cativeiro da morte? Por mais que eles buscassem isso. E aí ele chega no capítulo 3, depois de versículo 24, 25, 26 do capítulo 2, onde ele introduziu Deus nesse processo, onde ele vai fazer o resumo sobre isso, e entender de que não há melhor. Veja, no versículo 24, você pode voltar no capítulo 2, ele chega à conclusão dizendo: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem das mãos de Deus. Aí no versículo 25, a tradução aqui está um pouco diferente. Ele diz: porque quem pode comer ou quem pode se alegrar mais do que eu? Ele parte para o versículo 26 e diz: porque Deus dá ao homem que é bom aos seus olhos a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Eu vou parar aqui. Eu vou voltar nesses 3 versículos mais adiante no texto. Mas quando Salomão começa o capítulo 3, ele vai falar sobre o tempo. Veja que eu disse sobre Deus, vida, tempo. Salomão vai começar a falar sobre que há um tempo determinado para que todo propósito aconteça debaixo do céu. E então ele começa a citar uma gama de 28 eventos que abarca a vida do ser humano. São 14 linhas poéticas em que é quase que um antagônico, um com o outro. Salomão vai do versículo 2 ao versículo 8, citando todas essas gamas. Ele começa pelos eventos mais importantes da nossa vida. Como ele fala: há um tempo para nascer e é um tempo para morrer. E aí sucessivamente ele vai dizer que há um tempo de sorrir, mas é um tempo de chorar. Há um tempo de plantar e há um tempo então de colher o que se plantou. Há um tempo de paz, mas há um tempo de guerra. E assim sucessivamente. Mas veja, Salomão ele saiu lá do capítulo 1,
falando sobre ciclos de natureza, e agora ele começa a falar de uns ciclos, agora, esses ciclos que abarcam a nossa vida. E aqui, quando ele fala no capítulo 3, ele está falando, há um tempo específico para que cada dessas situações elas ocorram. Há um tempo determinado. Só que dentro do texto, a partir do versículo 9 em diante, a compreensão é que Salomão entende de que quem está no controle do tempo é Deus. Deus, ele controla o tempo de todos esses eventos e ele equilibra as experiências da vida. Aí quando Salomão termina todo esse processo de falar sobre um tempo determinado e termina no versículo 8, então ele vem para o versículo 9. Ele vai repetir a pergunta que ele fez no capítulo 1, no versículo 3, falando qual era o benefício que o homem tinha de todo o seu trabalho que ele fazia debaixo do sol. Ele repete aqui no versículo 9. Qual o benefício, então, que o trabalhador tem naquilo que ele trabalha, naquilo que se esforça? Naquela perspectiva do capítulo 1, Salomão tem uma perspectiva. Aqui, ele muda isso, quando ele coloca a perspectiva de Deus no processo da vida, para ser analisada e dizer, há um Senhor sobre minha vida, há um Deus soberano sobre minha vida, esse Deus soberano controla o tempo, então isso aqui já muda. Opa, era como se despertasse Salomão uma coisa. Esse Deus controla os eventos da vida. Então, isso passa então a trazer uma sensação completamente diferente. Não apenas da segurança, e principalmente a segurança, porque isso aqui é fundamental. Então a gente poderia pensar, eu vou tentar transmutar o nosso tempo para a época de Salomão, conjecturando como se ele pensasse o seguinte: os homens pensam sobre pílulas para abortar, os homens pensam em eutanásia, fertilização in vitro, como se os homens pudessem controlar a vida e a morte. Salomão está dizendo não. Quem controla isso, que controla os eventos entre o nascer e o morrer, é Deus. Porque Ele controla o tempo e Ele determina todas as demais coisas. Então Salomão, a partir desse versículo 9, eu quero tratar sobre 3 questões que serão tratadas do versículo 10 ao versículo 19. Olhe para o versículo 10, no que Salomão ele diz. No versículo 10, Salomão ele vai responder: eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para nele serem exercidos. Veja que Salomão ele está olhando na perspectiva de Deus, em que Deus concedeu aos homens o trabalho e a capacidade para que os homens exercessem esses trabalhos. O primeiro ponto de Salomão é que ele está enxergando a vida como uma dádiva do Senhor. E isso ele trata no capítulo 2, a partir do versículo 24, quando ele enxerga em que a vida é uma dádiva da parte de Deus. Então isso muda. Como eu coloquei, Deus, vida, tempo. A partir desse processo aqui, do Deus que concede a vida, Salomão vai enxergar então que o trabalho, ele tem um fruto. O trabalho então tem um significado. E longe daquela perspectiva secular, das pessoas enxergar o trabalho como algo enfadonho, isso aqui não é um enfadonho. O que muda a respeito disso aqui é quando nós compreendemos que eu tenho uma vida que Ele me deu, e a vida faz parte de todo um processo. E qual é o processo da vida? Qual é o ciclo natural da vida? É as pessoas serem filhos, estudarem, alcançarem uma formação, uma profissão, trabalharem, se relacionarem, noivarem, se casarem, gerarem filhos. Tudo isso está dentro da vida. Logo, o trabalho, estudos, relacionamentos, está dentro do processo da dádiva que Deus nos concedeu. Diferente, então, da perspectiva secular, de chegar como algo penoso, de acordar de manhã, eu tenho que me acordar, porque eu sou obrigado a fazer isso, porque senão eu não vou ter o alimento aqui, eu não vou pagar aquela conta, eu não vou poder comprar aquilo. Ou aqueles que lutam, se esforçam para ter muito, e comprar muito, no final morrer e se pensar para onde isso foi. Salomão está colocando o trabalho, quando visto da perspectiva de Deus, ele sim é uma bênção, ele sim é benéfico. Então tudo muda, e eu vou reforçar isso ao longo aqui do texto, de entender o que significa essa dádiva. E a partir da compreensão da vida sendo a dádiva, Salomão disse: eu preciso me alegrar.
eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me regozijar. Porque sendo a vida uma dádiva de Deus, eu não posso apenas ficar laboreando, penando sobre as circunstâncias dolorosas, difíceis e sofríveis que a vida também ela é. E ao contrário, como um dia um teólogo, quando ele fala de que a vida é como uma cebola, que você corta ela por parte e às vezes ela nos faz chorar, diferente disso, a vida para o cristão não tem essa perspectiva. Porque quando a gente olha a gama dos 28 eventos que Salomão cita aqui, do versículo 2 ao 8 do capítulo 3, a gente poderia pensar o seguinte: eu quero ficar só de um lado, eu não quero guerra, eu não quero chorar, eu não quero dor, eu não quero morte, eu só quero esse lado aqui. Mas ao contrário. E porque o contrário de que tudo isso faz parte da vida, e para o cristão, a nossa cosmovisão a respeito disso muda quando então Deus se faz presente. E é isso que Salomão quer tratar aqui no versículo 11. Olhe para o versículo 11. Ele diz o seguinte: tudo ele fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, quando Salomão diz, Deus fez tudo formoso ao seu tempo, a palavra no hebraico para formoso é a palavra usada para descrever a beleza física de um homem ou de uma mulher. Salomão está dizendo, olhe, Deus colocou todas essas gamas aqui, que abarca a nossa vida. Essas questões sobre a vida e o morrer, o plantar e o colher, o tempo da alegria, o tempo da tristeza, o tempo da amizade, ou um tempo da inimizade. Ele disse, os eventos, Deus dispôs de uma forma bela, de tal forma que tudo isso é perfeito. Não existe então esse desejo de eu enxergar a morte, e como eu citei a frase de C.S. Lewis, quando ele fala a respeito do sofrimento, e o sofrimento realmente, quando ele chega na vida, e Salomão vai tratar isso no capítulo 7, quando ele vai dizer de que melhor era ir a uma casa de luto, do que ir a uma casa de festa, porque Salomão estava dizendo, na casa de festa, todos se alegram, se regozijam, mas parece que ali não há uma reflexão da vida. Mas na casa do luto, quando alguém está dentro daquele caixão, morto, as pessoas ali não estão com sorrisos, pessoas estão sofrendo, são dores, são reflexões que a vida faz então as pessoas pararem. Eu estou aqui, esse aqui se foi, e como será na minha partida? Então para se refletir sobre a vida, o que eu estou fazendo, e principalmente com o tempo que Deus me concedeu para viver, o que eu estou fazendo no uso desse tempo. Então quando Salomão fala da formosura, Deus colocou todos esses eventos. Quando a gente olha o trato de Deus com os seres humanos nas Escrituras, Deus colocou de uma forma perfeita esse uso do tempo. Figuras que eu poderia citar aqui, José do Egito. Quando você lê a história de José do Egito, eu terminei recentemente de fazer uma análise sobre essa história de José do Egito. Às vezes é cansativo, você vai lendo aquela história, mas você vê que Deus está ali sobre todos os eventos, todos, dispondo, colocando um tempo para que cada propósito estivesse acontecendo. Qual foi o final para a história de José? Era justamente aquilo que Deus tem determinado para a sua vida nos seus sonhos proféticos. Era os seus irmãos de joelhos diante dele, ele aquele como governador do Egito, podendo suprir a fome que parou sobre o mundo daquela época. Podemos pegar a história de Abraão, no tempo que Deus o chamou, no tempo que Deus se revelou a ele, e no tempo que Deus fez a promessa para ele. Deus esperou os 25 anos, era o tempo que Deus estabeleceu perfeitamente para esses eventos acontecerem. A história de Moisés, a história de Davi. Quando nós olhamos as histórias e nós vemos todos esses eventos, quando nós passamos para o Novo Testamento e vemos que Paulo fala lá na carta aos Efésios sobre a plenitude dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos para a revelação da igreja, para a manifestação do que era a igreja, mas quando houve a plenitude, ou seja, a beleza e a formosura do tempo em que Deus dispôs todos esses eventos para com que eles fossem perfeitos. Portanto, vida e morte, guerra e paz, alegria e tristeza, tudo isso tem um significado, mas isso só pode ser compreendido quando a luz da pessoa de Deus. Veja que eu falei Deus, eu falei vida, eu falei tempo, morte e eternidade. Salomão agora está pegando isso, a eternidade, encaixando aqui no texto. Eu sei que existe aqui uma dificuldade ou uma difícil interpretação sobre a palavra coração, ou eternidade, ou mundo em que Deus assim colocou, mas eu entendo, para melhor compreensão de
todo o texto aqui, de que ao invés da palavra coração, e isso aqui levaria um tempo para explicar, então não vou passar esse tempo de explicar isso, em que quando Deus, a palavra aqui, ao invés de coração, ficaria melhor entendido, em que Deus colocou a eternidade em nossos corações. E ao Deus colocar a eternidade em nossos corações, partindo da figura de Salomão, sendo um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha o prazer, ou seja, relações sexuais, e ele tinha sabedoria, partindo desse proposto aqui, nós vamos chegar à conclusão que Salomão ali faz. E qual é a conclusão que Salomão faz? De que absolutamente isso aqui não satisfaz inteiramente o coração do homem. Por quê? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. E Deus dispôs ao homem autoridade sobre a criação, isso descrito lá em Gênesis, para que o homem dominasse, para que o homem nomeasse e ele multiplicasse. Só que o homem ele cai. Na queda, o homem não é que ele perde literalmente a imagem e semelhança de Deus, mas é um significado de que nós temos a consciência da eternidade, e a supressão dessa consciência é parte da nossa natureza pecaminosa, mas ainda temos esse sentimento. E quando, diferente dessa perspectiva, quando Salomão coloca de que existe um sentimento que está latente lá dentro, que transcende, é por isso que nós temos interesse pelo futuro, no sentido de pensarmos a volta de Cristo, os eventos que vêm lá para frente, porque nós estamos conectados lá com aquela nova Jerusalém, nós desejamos aquilo. Por que nós desejamos aquilo? Porque vemos que nesta esfera de vida, a morte, a tristeza, a dor, as aflições, as angústias, isso machuca, porque nada disso em si existe um sabor pela qual nós queremos degustar. Então nós ansiamos sim por aquela libertação em Cristo Jesus, que transforma este corpo para a redenção e que vamos ver com Ele eternamente. Esse sentimento está aqui, por isso que existe essa transcendência dessa realidade. E eu pego nesse texto aqui a famosa frase do teólogo Agostinho de Hipona, quando ele fala: Senhor, Tu nos fizestes para Ti. E o nosso coração ele se inquieta até que encontremos o descanso em Ti. Esse sentimento é o fato de Deus nos ter feito para Ele. Logo, esse coração se inquieta, porque não está na esfera desta vida as coisas que podem satisfazer essa inquietude, porque Deus nos fez para Ele. Logo, só nele podemos então ter a segurança de fazer com que esse coração, ou a nossa vida, diante das dificuldades, ela possa ter a segurança. Amém. E mais uma frase, e eu gosto muito dessa frase, de C.S. Lewis, quando ele diz de que, quando ele encontra desejos nele, de que os prazeres deste mundo aqui não podem satisfazer, C.S. Lewis eu cheguei em uma conclusão: só posso ter sido criado para um outro mundo, ou eu não pertenço a essa esfera da vida. Esse sentimento está em nós, porque o trato de Deus conosco é na capacidade de sermos a imagem e a criação dele. De uma certa forma, eu poderia dizer, nós estamos ligados com o céu. Esse é o sentimento, e esse é o desejo. Mas espera aí, Salomão, ele fala de que, no versículo 24 ao 26 do capítulo 2, de que ele cita sobre a dádiva de Deus, e é bom que o homem coma, beba, se alegre. Nós vamos tratar sobre isso, e como que isso aqui, para a vida do cristão, diferente da vida do incrédulo, ou diferente da vida do ímpio, tem uma diferença tremenda. Mas Salomão, ele continua, ele diz que Deus colocou tudo isso para que os homens não descubram a obra que Deus fez do princípio até o fim, porque isso está aqui, nos inquietando do que Deus faz. Eu vou citar aqui, do Gênesis até o Apocalipse, vamos dizer, em parte conhecemos, mas a plenitude não sabemos, e ficamos com as nossas perguntas. Nós chegamos então para incrédulo sobre esta vida, que pensa ter um significado e ter um sentido. A vida do homem, este sem Deus, ele está em um ciclo que se repete. É a vida então enfadonha e monótona do capítulo 1, quando Salomão está falando então da vida sem a perspectiva de Deus. Ela é cansativa. Então ela se pergunta: qual é o esforço do meu trabalho? Aliás, qual é o fruto do meu trabalho que eu me esforço aqui? Porque eu faço isso, construo isso aqui, mas ali está a morte, e a morte limitador. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer aquilo? É como se a vida então ela andasse um ciclo repetitivo. Salomão aqui ele muda as
a esfera, então, do sentido que o incrédulo tem ao enxergar a vida, aqui a partir desse texto. O que Deus fez, nós não podemos descobrir totalmente, plenamente. Nós temos uma revelação de Gênesis e Apocalipse. Sabemos muitas coisas das quais Deus dispôs para o nosso conhecimento, mas a plenitude sobre todas as coisas, não. Eu tenho certeza que eu e você tem várias perguntas quando nós lemos as Escrituras e não temos respostas. Quer ver a pergunta clássica que as pessoas têm? Por que Deus não destruiu Satanás? Alguém tem resposta para isso? A teologia conseguiu? Você pode conjecturar, mas você não pode dizer, eu tenho uma resposta para isso. Porque Deus não eliminou logo o mal? Porque era preciso alguém vir, então, em carne e osso, padecer, morrer na cruz. Deus não poderia, em sua autoridade e soberania, dizer, não, vou pagar esse pecado apenas com um risco aqui, acabou, o homem está regenerado. Por que Deus não fez isso? São perguntas. Então, o que Deus faz, desde o princípio até o fim, o homem ele não vai conseguir conhecer no seu sentido de plenitude. E isso muito inquieta, com a pergunta da filosofia, dentro da perspectiva secular, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, esta vida tem sentido. Essa pergunta nos fica nessas vidas. Nós já encontramos essas respostas. Mas Salomão está dizendo que em plenitude, não. Nós só poderemos então, quando na redenção em Cristo, poderemos pensar que na eternidade poderemos conhecer então todas as coisas, se assim Deus o revelar. Aí no versículo 2, caminhando no sermão, Salomão diz, eu sei que não há prazer nisso. O que não há prazer? Salomão está dizendo que não há prazer nisso. Nessa tentativa que ele fez de observar, de avaliar, de fazer experimentos e conclusões, eu não tenho prazer nisso, porque eu não vou conseguir descobrir todas as coisas que Deus fez, do princípio até o fim. Aí então, ele sai dessa parte, então ele compreende. Bem, isso aqui eu não vou conseguir compreender, mas tem uma coisa, conjecturando, que eu posso fazer, e é isso que eu vou fazer. O que é que Salomão diz? Na parte seguinte do texto, no capítulo 12, ele fala, a não ser que o homem se alegre e faça o bem em sua vida. O fazer o bem aqui não é sentido filantrópico. O fazer o bem aqui é buscar uma vida ativa e feliz. É isso que o texto hebraico quer dizer. Ora, Salomão está dizendo, e eu posso que vamos fazer uma aplicação desse texto, não é pecado buscar uma vida ativa e feliz. Ao contrário. Ora, se a vida é uma dádiva de Deus, e Ele nos concedeu, portanto, o trabalho que eu tenho muda de perspectiva. Quando eu estudo, muda de perspectiva. O dinheiro que eu ganho muda de perspectiva. Os meus relacionamentos, seja namoro, noivado, casamento, filhos com os pais, pais com os filhos, tudo isso muda. Por quê? Porque a vida é uma dádiva de Deus. E eu disse que todos esses processos abarcam a vida. Não apenas essa vida no seu sentido, porque você limitaria, você faria uma separação. E como diria o pregador Charles Spurgeon, para o cristão não é nada secular, tudo é sagrado, porque o oposto do sagrado não é o secular, é o profano. Mas em que sentido Charles Spurgeon quis dizer que para a vida do cristão tudo é sagrado? É quando você entende aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Opa! Se o ato de tomar um copo com água, se um ato de comer uma comida, esse serve como eventos cotidianos, todos os dias nós fazemos, muito ou pouco nós fazemos isso. Paulo está dizendo que deve ser feito para a glória de Deus. Imaginar a vida como um todo, como uma dádiva do Senhor. Salomão capítulo, eu estou aqui, entendendo que o Senhor me concedeu esta vida como uma dádiva. Eu vou buscar uma vida ativa e feliz, não no sentido de um hedonismo, como se Salomão estivesse dizendo, ó, comam, bebam, se alegrem, a vida não tem ilusão, a vida não tem sofrimento, a vida não tem tristeza. Salomão não está falando para depositar fé na fé. Ele está dizendo para depositar a fé em Deus que dá a vida como uma dádiva para ser desfrutado. Só que a diferença aqui é que no versículo 24 ao 26 do capítulo 2, Salomão coloca duas coisas. Deus ele dá para que os homens desfrutam e ele dá a capacidade para que os homens desfrutam. E aqui está a grande diferença entre um cristão e um incrédulo. Porque quando o Senhor lhe concede essa dádiva,
E veja, quando Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz: alerte os ricos, para que eles não confiem nas incertezas das riquezas, ao contrário, em Deus, que ricamente nos dá as suas providências. Paulo está dizendo de que Deus tem sim a alegria de ricamente nos abençoar e nos conceder as providências necessárias para as nossas vidas. Salomão trata no versículo 26 que quando Deus ele concede a bênção, a vida como um todo para ser desfrutada, ele concede a capacidade de então os homens desfrutarem disso, sem que isso se torne idolatria. Por quê? Nós enxergamos aqui no versículo 11 que nós transcendemos essa realidade, citando as frases de Agostinho e de C.S. Lewis que eu falei aqui anteriormente. Nós temos um sentimento e desejo, nós olhamos, eu tenho certeza que você já parou para refletir sobre a vida, em algum momento você parar para pensar e refletir: bem, não é isso, tem algo para além disso. Por mais que você conquiste, você avance, vai chegar um momento que você vai parar para pensar: não, há algo para além disso. Porque quando nós olhamos para essa realidade, o que Salomão quer colocar é de que os homens e as mulheres desfrutem corretamente um Deus que dá a capacidade. Portanto, quando Deus concede você a bênção de um carro, aquela lata não é mais importante do que os seus filhos e sua esposa. Quando Deus nos concede a casa, ou apartamento não pode ser um ouro em que é mais importante do que as pessoas que vivem ali. Quando Deus nos concede um namorado, um noivo, uma noiva, uma esposa, um esposo, eles não podem ser um ídolo de tal forma de que aquilo se torna uma idolatria para a sua vida, em que você não sabe vivenciar aquele relacionamento perfeitamente, beneficamente. Ou quando Deus nos concede filhos, em que os filhos não é tudo na sua vida. Certa vez eu estava numa conversa com amigos e eu escutei da boca de uma esposa de um pastor, ela dizendo: meu filho para mim é tudo. Eu escutei e fiquei calado, mas fiquei pensando, de duas ou uma, ou ela falou da boca para fora e você releva, ou ela falou aquilo do seu coração. Se ela falou do seu coração, essa mulher tem um problema. Porque por mais que você possa pensar que filhos são bênçãos, que casamento é bênção, marido e esposa são bênçãos, trabalho é bênção, dinheiro é bênção, as coisas que nós podemos ter é uma bênção, isso não pode tomar lugar devido que pertence unicamente, primeiramente a Cristo. Eu só posso desfrutar então, e aqui os que são casados podem olhar um para o outro, para os seus cônjuges, e dizer: isso aqui é perfeito, eu amar você, porque eu só tenho você, porque Cristo me concedeu você. Uma vez, eu estudando Efésios com a minha noiva, a gente chegou no capítulo 5, falando sobre o tratado da vida do casado. Eu parei para refletir a ela, disse: você já parou para pensar de que eu estava em um outro estado, você aqui, eu vim de Alagoas para João Pessoa, vivendo a minha vida aqui, de repente eu conheço você, a gente se conhece, namoramos, noivamos e estamos planejando casamento. Eu disse: de que maneira isso aqui seria fortuito do acaso, a coincidência da vida, se Deus não construísse esse processo aqui, dissesse: aqui está a graça, e então eu posso olhar para ela e amá-la corretamente dentro da perspectiva de Deus. Ela não é o meu ídolo, e nem eu sou o ídolo dela. O que Salomão quer dizer aqui, que diferente do rico, de que quando ele tem, ele não consegue desfrutar, e o próprio Salomão diz de que até as riquezas dos ímpios vai para os justos, é no sentido de que Deus ele dá a capacidade. Que vou lembrar do testemunho de um jovem, esse pastor, ele pregou no retiro da igreja congregacional de Cujas Armas este ano, ele falando que ele morava lá no Alto do Mateus e congregava na igreja de Manaíra. Olha a distância desse jovem. Terminava o culto, ele ia ter que pegar o ônibus para a integração, da integração para ir para o Alto do Mateus. Aí um presbítero da igreja disse: jovem, é tarde, você vai para onde? Ele disse: eu vou para a integração para o Alto do Mateus. O presbítero disse: entre no meu carro, eu vou lhe dar uma carona. Você não precisa, presbítero, é muito longe. Não, eu vou lhe dar a carona. Ele disse: a partir de hoje, você não vai mais para a integração quando terminar o culto. Eu vou sempre levar você na sua casa. Aquele jovem passou a vida dele enquanto jovem, estudou, se formou, e a igreja então colocou ele para o ministério, uma igreja lá no Bessa.
lá no Bessa, um jovem que foi congregar na igreja, morava onde? Em Santa Rita. E ele ia para Santa Rita. Aí ele então, nessas conversas, descobriam onde os fulanos, beltranos moram. Terminando os cultos, ele viu que o jovem disse: eu tenho que ir para a integração da tarde, porque eu preciso pegar um ônibus para ir para Santa Rita. Ele disse: não, esse jovem, que foi levado praticamente parte da sua vida pelo presbítero da igreja, disse: a partir de hoje, eu vou levar você todos os dias à sua casa para Santa Rita. Você entendeu o que é receber bênção? E o que é ter a capacidade de ter as bênçãos? Ele não se importava da distância. Se ele estava gastando a gasolina do carro dele, se ele tinha que ir longe, depois voltar para a sua casa, ele entendeu. Deus deu capacidade para desfrutar disso. É isso que o Salomão está querendo colocar aqui. Nós temos a dádiva de Deus em tudo, nos relacionamentos, nisso que eu falei, no trabalho, nisso tudo. Isso muda a perspectiva. E aí a gente então vai entender quando alguém é médico e não pastor, ou quando alguém é missionário e não advogado. É quando Deus der as diretrizes. Aqui está a bênção para a sua vida. Você vai viver isso aqui. Ou esse não é o lugar para você estar. Porque nesse lugar que você está, você não vai desfrutar de uma vida boa e feliz. No sentido de que a vida precisa ser voltada para Deus. Eu passei nisso quando estava na farmácia e estudando o curso. Eu disse: tem duas uma. Ou eu tranco a faculdade, fico no trabalho, porque é trabalho, faculdade e igreja. E a vida espiritual estava sufocada. Cadê o tempo para orar? Cadê o tempo de meditar? Aquela correria. Então eu comecei a orar: Deus, eu preciso de uma direção. Eu quero saber onde é que está a tua vontade. Eu tenho que tirar faculdade e trabalho, só ficar assim, tranco o curso, fico no trabalho, saio do trabalho, fico no curso. E foi quando Deus deu a direção. É do trabalho que tem que sair. Entendi que ali não era a vontade de Deus, até por compreender que nem sempre o que nós pensamos sobre empregos, dizer: não, esse emprego aqui é maravilhoso, ele é a bênção de Deus. Quando começa a tirar você da vida espiritual, matar você. Eu praticamente aqui estava domingueiro. Como domingo eu trabalhava, saía correndo da farmácia para cá, para vir ensaiar, e não é a mesma coisa. Porque Deus, ele tem o melhor, e como diz Paulo em 1 Timóteo, ele ricamente, ele tem essas providências, e Deus sim se alegra. Nós podemos ver isso nos evangelhos. Isso aqui não é um dualismo cristão, uma busca em si, essa busca correta, entendendo que a perspectiva de Deus faz parte desse processo. Ele me deu a vida faz parte de todo esse processo, e Ele me dá. Eu devo então entender de que eu tenho que glorificar então a minha vida com tudo. Como eu falei para os jovens lá em Cuiabá na quinta-feira, quando eu preguei para eles, eu disse: viva a vida com intensidade, mas viva a vida corretamente, debaixo da vontade de Deus. E então podemos desfrutar de tudo isso com alegria. No versículo 13, continuando sobre isso, ele fala também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, porque isso é dádiva de Deus. Aqui está a dádiva dele, de que os homens desfrutem disso. É por isso que muda a perspectiva. Trabalho não é enfadonho, o estudo, eu estou aqui, não é enfadonho. Você entende? Eu estou aqui. Quando o primeiro dia de aula na universidade, em 2010, quando eu entro, o primeiro professor, que era para introduzir a matéria lá de uma disciplina, ele começa a se apresentar, dizendo: olha, eu sou comunista, ateu, e X. Aí você, como cristão, você: rapaz, vai ser problema. Porque, obviamente, quando sai esse, vem um outro, e o outro também é a mesma coisa, um comunista, um ateu. E você tem que lidar com isso. Aí você compreende de que aquilo não vai ser enfadonho. A perspectiva teológica muda muita coisa. Foi então quando eu comecei a mudar algo que eu pensava para outro, eu comecei a mergulhar. Eu fui para a internet, eu comecei a ler livros, apostilas, ver vídeos, um monte de coisa, porque eu tinha que lidar com a oportunidade de lidar com pessoas que não tinham a mesma fé que eu. Então tudo muda, tudo tem um objetivo. Quando se trabalha, não apenas para pagar contas e fazer feira, é para usufruir o fruto disso também. Quando se pode comprar, se pode usufruir, mas, como eu disse, a felicidade não está nisso. Porque Salomão, sendo rico, poderoso e homem sábio, ele diz: não é isso, plenamente não é isso. Nós podemos ver isso com alegria por causa da pessoa de Cristo, mas como eu disse aqui, como a eternidade está nos nossos corações, nós ansiamos por aqui, nós desejamos aqui. E aí, fazendo uma aplicação para caminhar para o fim do sermão, esses meses de coronavírus nos ensina então muitas das coisas. Quando nós olhamos para essas circunstâncias,
e ficar tentando entender o processo doloroso, difícil, em que você para pensar, manhãs que eu acordava, do nada o pensamento dizia: eu quero a eternidade. Colocava o pé na cama, os pés no chão, depois de levantar, vinha aquele pensamento, deseja a eternidade. Você vai meditar, você fica com esse sentimento: eu quero algo que transcenda isso, eu quero essa realidade, eu quero esse sentimento marcante na vida. Só que é aqui, como eu disse, o Deus concedeu a vida. Estamos num tempo, o tempo que Ele nos concedeu, um tempo que Ele nos concedeu, ao contrário de lamuriar, de lamentar e ser penoso refletir sobre a vida, ela não pode ser apenas isso, ela transcende a isso. Então eu trago alegria, e com essa alegria, porque eu tenho uma pessoa de Cristo, eu tenho esta felicidade. E às vezes, aquela conversa que o teólogo e o pastor Mark Lloyd Jones, ele fala no seu livro sobre a questão de depressão, citando Davi, ele disse: conversa com a tua alma, dialoga com ela, quando vier para baixo o sentimento da tristeza, porque isso nos assalta assim, isso nos pega de surpresa, impactado por tantas circunstâncias adversas na vida. Mas Lloyd Jones fala com a alma, lembra o Cristo que é maior que isso. Às vezes você parece que tem que dar um sacode na sua vida, num quarto da sala que você estiver fazendo: epa, para um pouco, eu tenho um Cristo na minha vida, é superior a isso, é superior à enfermidade, é superior à falta de emprego, é superior à falta de dinheiro, às vezes a falta de alimento, as dificuldades de relacionamentos, as crises. Ele é superior a isso. A fé é depositada nele, então só nele nós podemos então vencer e superar isso. E aí então que nós podemos ter vidas impactantes, vibrantes, virtuosas, alegres, por causa da pessoa de Cristo na nossa vida. Por isso Salomão entendeu aqui do que eu quero: o homem goze no meio do seu trabalho, porque isso é a dádiva de Deus. Enquanto vivo, vive intensidade, vive tudo, aproveita-se tudo. Versículo 14, Salomão diz: eu sei que tudo quanto Deus fará será para sempre, nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar. Isso Deus faz para que o homem tema diante dele. Resumindo aqui, Salomão está dizendo: tudo que Deus fez é algo seguro, é perfeito. E tudo que Deus fez, ao ordenar aqui, Ele dispôs todos os eventos no tempo, sejam os ciclos da natureza que Salomão fala no capítulo 1, sejam os ciclos que abarcam todas as nossas vidas. Salomão está dizendo: Deus, Ele fez perfeitamente, Ele controla o tempo, Ele equilibra as experiências da vida. Isso é seguro para a nossa vida. Mas ao Deus soberano, que domina e que controla todas as coisas, Ele faz tudo isso para que os homens olhem e temam diante dEle. Porque Ele é o homem que possa dizer: olhe, eu tenho eutanásia, eu posso dizer, você morre ou você vive. Nós temos fertilização in vitro aqui, aquela estéreo, vamos tentar fazer alguma coisa química para que essa mulher engravide. Vamos abortar, quem vive, quem nasce. Não são os homens, mas Deus soberano que controla todas as coisas. Isso é um exemplo quando nós vamos para o Antigo Testamento e pegamos a história de Raquel, a esposa de Jacó. Quando ele está casado, tanto com Lia como Jacó, só que Raquel, aliás, é a esposa que ele ama e é estéril, mas Lia lhe concede logo 4 filhos. Qual o desespero de Raquel? Dá-me filho, senão eu morro. Era o desespero dela. Mas Deus passou um tempo, ela não podia engravidar, mas quando chega no capítulo ali 29, acho que é o versículo 34 e 35, em que Deus lhe diz: abriu a madre de Raquel e ela pode engravidar. Quem tem o controle? Deus, o soberano. Por isso Salomão está dizendo: nesse controle do que Ele faz, tudo, a paz ou a guerra, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, que Deus faz para que os homens olhem a um Deus soberano. E é um Deus soberano que Deus faz para que os homens tenham o temor aqui, não no sentido primário do medo, mas no sentido primário da reverência, a consideração que Salomão começou a colocar na perspectiva: há um Deus acima de mim, e eu sou apenas um pó. A reverência por esse Deus que controla todas as coisas. Aí no versículo 15, e aqui nesse versículo 15, nós podemos então compreender 2 questões: temor
tempo e vontade de Deus. Nesse quesito do versículo 15, é que nós podemos então vivenciar o versículo 12, o versículo 13, quando Salomão fala de que o homem ele faça o bem em sua vida, ou seja, ele busca ativamente uma vida feliz, e ele gosta de bem de todo o seu trabalho que Deus lhe deu como dádiva. Como é que isso pode ser vivido entre o nascer e morrer? No versículo 15, Salomão diz o seguinte: o que já existiu, o que está a aparecer, também já existiu, e Deus requer aquilo que passou. O que já existiu e o que está a aparecer também já existiu. Salomão trata isso no capítulo 1, acho que é no versículo 9, no versículo 11. Ele fala sobre isso, quando ele está citando que é como se no presente ele parece repetir o passado. Ele fala então de um ciclo, mas esse ciclo não é uma prisão, esse ciclo é um padrão. E por quê? Tem algo que é novo, que interviu na história, porque o Deus que aqui controla todas as coisas, ele intervém na história, e Deus interviu na história magnificamente, quando ele viu o seu filho na forma de homem, e esse filho passa os seus 3 anos e meio pregando o Evangelho, ele vai à cruz, ele morre, ele é crucificado, ele ressuscita, ele assunta o céu, ele muda a história do homem. A morte já não tem mais domínio, o pecado já não tem mais o domínio, então o inferno já não tem mais o domínio, porque o Cristo então que veio para cá, porque Deus interviu na história, tornou então aquilo que parecia ser repetido algo novo. Então nós podemos responder a pergunta de Salomão do capítulo 1, se há algo novo. Sim, o novo é Cristo, e aqui é a resposta que os homens na época de Salomão não conseguiam encontrar: quem nos livrará do cativeiro da morte? Nós encontramos a resposta: Cristo já nos libertou e já nos livrou do cativeiro da morte. E como disse então Steve Lawson, o pastor Steve Lawson, a única coisa que a morte pode fazer com o corpo de um cristão, pegar aquele corpo e dizer: isso pertence a Cristo, está em suas mãos, porque não tem mais o domínio sobre isso. Mas Salomão, ele conclui esse versículo aqui dizendo: Deus requer aquilo que passou. Há uma dificuldade de tentar pegar uma palavra para melhor traduzir o significado disso aqui. Eu entendo de que nessa tradução aqui da BKJ, essa, para mim, dentro do estudo, ela seja a melhor tradução, mas no sentido da seguinte forma: é como se fosse o seguinte: o tempo ele voa, ele passa rapidamente, e nós podemos ter essa referência lá em Moisés, no Salmo 90, quando ele disse de que o tempo passa e nós voamos, o tempo vai passando. É como se ele fugíssemos de nós, mas Deus, que controla todas as coisas, ele acompanha o tempo. E ao Deus acompanhar o tempo, ele, como Deus que concedeu a vida, e ele concedeu o tempo, a vida tem que ser vivida dentro do tempo. Deus está acompanhando todas as histórias dos seres humanos, então Deus ele vai requerer tudo o que nós vivemos no tempo entre o nascer e o tempo de morrer. O que nós, nesse tempo, nós vivemos é a prestação de contas da parte de Deus. E aí então nós compreendemos que nesse sentido só podemos viver e podemos buscar uma vida viva, ativa e feliz se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Se nós vivermos em tudo, absolutamente tudo, como Paulo fala em Romanos capítulo 12. E eu gosto de citar muito esses 2 versículos do capítulo 12 de Romanos, porque o culto, ele não é apenas isso aqui. O culto é quando você está no seu trabalho. O culto é quando eu e você estamos nos estudos. O culto é quando as pessoas, os casados, quem está namorando, os noivos, estão nos seus relacionamentos. Os pais, os filhos com os pais. Isso é culto. Porque devemos prestar a Deus santidade. E esse é o culto racional. A santidade plena em tudo o que nós vivemos e fazemos. Então isso muda a perspectiva no sentido: Deus um dia irá reservar um tempo para requerer aquilo que Ele nos concedeu de vida em que vivemos nesse tempo. E nesse tempo que vivemos aqui, como diz o texto, Deus vai requerer o que se passou, o que nós fizemos com isso. Então, pegando a frase de Jonathan Edwards, no seu sermão conhecidíssimo sobre a preciosidade do tempo, Jonathan Edwards ele diz: a eternidade depende do tempo, porque é no tempo o que nós plantamos que vamos colher na eternidade. É claro que aqui eu não estou falando sobre obras para a salvação, porque é Cristo que conquistou isso para nós, isso está muito bem claro. Mas
isso vai além da salvação, como algo seguro e certo que Cristo nos assegurou. Mas não fomos salvos para sermos estéreis. Ao contrário, Paulo fala em Efésios capítulo 2 que fomos salvos para boas obras. Então, se fomos salvos para realizar as boas obras, esse tempo aqui que nós vivemos, se nós vamos buscar uma vida ativa, boa e feliz, porque é uma dádiva de Deus desfrutar disso, a questão é, o quanto disso aqui é para a eternidade? O quanto disso aqui tem um Cristo? Porque Ele vai requerer. Para concluir, versículo 16, Salomão, ele vê algo. Ele não especifica aonde estava a iniquidade e nem especifica aonde estava a injustiça. Mas ele diz, e além do mais, veja, dando continuidade ao versículo 15, a parte final, e além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Salomão especificou, de uma forma geral, ele está olhando tudo isso, faz uma observação e diz, aqui era para ter justiça, mas está tendo impiedade, está tendo iniquidade. Então você faz a primeira pergunta a partir disso aqui. Como é que um Deus, que tem o controle do tempo, que Ele equilibra as experiências da vida, em tudo, em sua soberania, como é que esse Deus então é soberano, quando Salomão está dizendo de que Ele vê a injustiça no lugar que deveria reinar a justiça? Ele responde isso no versículo final. Partimos então para o encerramento do sermão, quando ele diz, eu disse em meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para todo golpe. Salomão então ele traz a resposta. O Deus que controla o tempo, que é soberano sobre todas as coisas, ele reservou um tempo. É por isso que o versículo 15, Salomão deu a nota introdutória. Aqui nós estamos vivendo entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas está dizendo, Deus vai requerer isso aqui que passou. No lugar que deveria ter justiça e havia iniquidade, Deus vai julgar isso aqui. Porque Ele reservou um tempo para que isso aconteça. E o tempo é lá na eternidade. Quando a história chegar ao seu fim, quando Cristo vier, derrotar Satanás na sua plenitude final, arrebatar a sua igreja, ressuscitar os seus mortos, todos chegaram naquele trono branco, todos, desde o Adão até a última pessoa que vai nascer, todos vão estar diante daquele trono. E tem algo mais, o Deus que vai estar no trono julgando é o Deus que Ele mesmo tem as provas, é o Deus que vai julgar e é o Deus que vai sentenciar. Isso só pertence à soberania de Deus, só a Ele, porque Ele transcende a sua criação. É o juiz das provas, é o juiz do julgamento e é o juiz da sentença. Isso Ele há de fazer num tempo determinado. Por isso Salomão ele descansa no seu coração, porque tanto o justo quanto o ímpio vai estar naquele julgamento. Mas os justos chegam naquele julgamento confiantes por causa da pessoa de Cristo. Seremos julgados em nossas obras, mas não seremos condenados por causa de nossas obras, porque Cristo nos salvou. Mas ali estará a recompensa para galardão sobre o que nós fizemos com o tempo, a dádiva que Deus nos concedeu, que é a vida. Então o que Salomão está colocando para fazermos a conclusão é o Deus soberano, controlador do tempo, de todas as gamas que acontecem na vida. Esse Deus nos concede a vida. E a vida como um todo é uma vida em que Deus dá para que nós desfrutamos ela no tempo entre o nascer e o morrer. Esta vida, vamos passar por um momento de tristeza, de alegria, porque Salomão disse, um tempo de se alegrar, um tempo de se entristecer, haverá um tempo de paz, haverá um tempo de guerra. Mas Salomão compreendeu de que Deus nos concedeu para buscar uma vida viva, ativa e feliz, com o temor no coração de que eu devo desfrutar isso corretamente, para que nada, absolutamente nada daquilo que Deus me concedeu se torne um ídolo na minha vida. Mas Ele dá a capacidade para desfrutar e para administrar isso corretamente. Então nós temos a perspectiva correta. Tudo que nós fizemos é com alegria, mas isso aqui não é a nossa realização, porque o nosso coração transcende esta vida
desejamos pela eternidade, desejamos pelo Cristo. Ora, se nós seremos aquilo pela qual Cristo prometeu, e aquilo é a vida verdadeira, o que Deus falou sobre isso no seu reino, os homens transformados, as mulheres transformadas, se o que nós temos que viver em um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há aflição, a gente não vai sentir absolutamente mais nada sobre as dificuldades entre tentação e pecado. A morte não terá mais seu domínio, não existirá mais isso. E outra, esses olhos aqui, como Paulo fala lá em Tito, esse corpo aqui será semelhante sim ao de Cristo, na sua, vamos dizer, não na essência, mas na forma. É isso que Paulo quer falar lá em Tito. A forma igual, corpo transformado, nesse sentido, em que esses olhos poderão contemplar muito mais do que imaginar as ruas, cristal, jasmim, couro, anjos, serafins. Por mais que isso seja belo de se imaginar e gera curiosidade do resplendor do que isso significa, mas esses olhos vão poder ver o Santo Espírito Consolador, o Cristo Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida, e o Deus eterno controlador de todas as coisas. Se isso aqui tem que ser desejado, e aquilo é a nossa finalidade, a vida que nós temos que viver aqui é uma vida que busca por isso, gozando muito bem entre o nascer e morrer, temendo a Deus, vivendo a sua vontade, desfrutando aqui a felicidade do trabalho, dos estudos, do casamento, dos filhos, e do que se pode ter, e sabendo, um dia isso termina. Eu preciso viver isso sabiamente, para a honra e para a glória de Deus, quando o tempo findar. Porque aqui nós estamos vivos. Nós não sabemos quanto tempo até a volta de Cristo. Podemos estar aqui vivos, passando pela grande tribulação até o arrebatamento, ou podemos Deus nos levar antes disso. Mas seja o que for, o resumo do texto, o resumo desse sermão, eu resumiria a frase de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, coloque Deus nisso, em todas essas gamas de atividade. E aí sim, quando nós colocarmos Deus, entendendo que Ele nos deu a graça para desfrutar tudo isso sabiamente, nosso coração aqui não se apega. E muito mais, desejaremos aquilo para qual é o nosso destino.